Todos, olha, em relação ao que o nosso querido Aldo falou do programa Momentos Espirituais, que basta ser assinante do canal CEPT Vinhedo no YouTube. E quem não assinar e frequenta a casa, o plano espiritual mandou uma mensagem dizendo que vai parar de proteger, entendeu? Então, não que seja uma forçação de barra da minha parte, entendeu? Só para descontrair, né? Então, eu gostaria de convidá-los a me acompanhar nessa singela oração para nós entrarmos em sintonia com os benfeitores espirituais. Deus, nosso Pai, Mestre Jesus, agradecemos uma vez mais a oportunidade desse encontro, reconhecemos as nossas dificuldades, as nossas imperfeições, mas também reconhecemos o nosso firme desejo, o nosso firme propósito de modificar essas imperfeições, de nos esforçarmos para nos tornarmos melhores pessoas, e dessa forma pedimos que esse singelo encontro possa contribuir para que os teus ensinos iluminem as nossas consciências e aqueçam os nossos corações. Muito obrigado, Senhor, que assim seja. Bem, amigos, então vale a pena nós preservarmos as palavras do Mestre que se encontram nesse capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Tem 3 passagens evangélicas que o nosso querido Kardec selecionou para desenvolver os conceitos dos ensinos de Jesus na visão espírita. Então, a primeira passagem é: bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Em algumas traduções, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Em outras traduções, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então, isso tudo está em Mateus, capítulo 5, versículo 4, e a segunda passagem, capítulo 5, o mesmo evangelista Mateus, versículo 9. Uma outra passagem que o Kardec selecionou: aprendestes o que foi dito aos antigos, não matarás. Todo aquele que matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Porém, eu vos digo que aquele que se encolerizar contra seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. Que aquele que disser a seu irmão raca merecerá ser condenado pelo conselho. E que aquele que lhe disser és louco merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Isso tudo está no evangelista Mateus, capítulo 5, versículos 21 e 22. Bem, para que nós possamos entender esse capítulo, bem-aventurados os mansos e pacíficos, eu separei 3 assuntos, né? Primeiro, Mel Brooks. Segundo,
Madrinha Lúcia. Terceiro, Márcio Greig. Quem que lembra de Márcio Greig? Aquele cantor. Pois é. Eu também lembro. Década de 80. Muito bem. O Mel Brooks, ele é um diretor de cinema, era, né? Porque já abandonou o corpo. Ele era um diretor de cinema de Hollywood e ele dirigia filmes com temática de comédia. E teve um filme que ele fez na década de 80, A História do Mundo, primeira parte e depois segunda parte. Alguém se lembra desse filme ou é só eu que me lembro? Lembra? Ninguém mais lembra? Só você, Carlos? Tem mais pessoas que se lembram. Então, e eu me lembro que uma das cenas, ele mostrava, por exemplo, as pessoas passando pela Roma Antiga, aí num determinado momento mostrava uma cena de um avião cortando a cidade. Então, quer dizer, imagina um filme de época mostrando um avião. Aí, dali a pouco, ele mostrava um transeunte vestido à moda romana daquela época, com um radiogravador enorme, né, que na época era muito frequente o uso, e o cara dançando e ouvindo aquela música num som estridente, né? Bem, mas aí quando ele mostra aquela parte que mostra Moisés no Monte Sinai, que ele pega as tábuas da lei, aí ele desce com as tábuas da lei e começa a falar para o povo judeu. Então aqui eu recebi essas 3 tábuas. Aí uma das tábuas caiu no chão e se arrebentou. Aí, não, agora são só 2 tábuas, lembra dessa cena? Ou seja, né, então ao invés de 15 mandamentos, ficaram 10 mandamentos, né? Mas eu estou dizendo isso porque existe uma íntima relação entre os 10 mandamentos e as bem-aventuranças. Os 10 mandamentos mostram os deveres que devemos ter com Deus, e esses deveres, se nós cumprirmos esses mandamentos, aliás, na visão do judaísmo, mandamento significa ordem, e ordem deve ser cumprida. Nós aqui no mundo ocidental, nós é que temos a mania de considerar os mandamentos como conselhos, como orientações, mas olha, se não for seguido, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Tem muito problema. Bem, mas aí, os mandamentos, eles mostram os deveres que nós devemos seguir para com Deus, e se nós cumprirmos esses deveres, nós estaremos amando a Deus. Os deveres que temos que cumprir com o próximo e os deveres que temos que cumprir conosco mesmos. Mais tarde viria Jesus e nos ensinaria a amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Então são 3 formas de amar. E se nós bem executarmos essas formas de amar, nós asseguraremos uma posição mais favorável lá na vida futura. Ou alcançaremos a vida eterna na promessa de Jesus. Bem, então, quais são esses mandamentos? Não cultuareis outros deuses. Tem muitas negativas, né, nos 10 mandamentos, vocês já perceberam, né? Então, não cultuareis outros deuses, não proferireis o seu nome, o meu nome, em vão, não fareis imagem de qualquer coisa que haja no céu, na terra ou nas profundezas do mar. Lembra-te de santificar o dia de sábado.
Então, esses 4 deveres são deveres para com Deus. Aí eu vou deixar o último de propósito para depois. Aí depois nós os outros mandamentos: não matarás, não roubarás, não cometereis adultério, que são deveres que nós devemos cumprir com o nosso próximo. Não prestareis falso testemunho e não cobiçarás nada do que pertence ao próximo. Então, o não cobiçarás são imperfeições cometidas pelo nosso pensamento. E não prestar falso testemunho, nós também podemos considerar isso, porque nós estaríamos traindo também a nossa consciência. Então, seriam formas que nós podemos entender como amar a si próprio. E tem um outro mandamento, que eu deixei de propósito para o final, que tem uma relação com o bem-aventurado dos mansos, porque possuirão a terra, ou porque herdarão a terra, que é: honrai a vosso pai e a vossa mãe, para viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Ora, amar a Deus, amar os nossos pais, honrar os nossos pais, é mais do que amar. É fazer por eles mais do que nós devemos fazer com o nosso próximo e até mesmo conosco mesmos. Então, quando Deus dá essa informação para Moisés lá nos 10 mandamentos, significa uma forma de amor a alguém que é menos do que Deus, mas é mais do que o nosso próximo. Certo ou não? Os nossos pais não são mais do que o nosso próximo, mas, logicamente, que é menos do que Deus. E nessa promessa, ele diz, para viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. E para amar os nossos pais, nós temos que ter com eles um comportamento de mansuetude, de delicadeza, de cortesia, como o mestre vem nos ensinar: bem-aventurados os mansos, porque possuirão, porque herdarão a terra. Evidentemente que as promessas de Jesus nas bem-aventuranças são promessas para o futuro. Quando a lei de amor, de justiça, de caridade predominar no nosso planeta, então nós alcançaremos uma fase em que a mentira não mais predominará. E onde a mentira não predomina, o mal não prospera. Mas fazendo a analogia dos mandamentos com as bem-aventuranças, então nós vamos encontrar bem-aventurados os pobres de espírito, os aflitos e os mansos. Pobres de espírito, humildade. Aflitos, ou os que choram, quando nós estamos diante de desafios que nos provocam dor, pela separação dos entes queridos, que nos provocam aquele chacoalhar para que nós enfrentemos com coragem doenças de difícil tratamento, por exemplo. Isso nos provoca dor, mas também faz com que nós olhemos para dentro de nós e que nós sejamos capazes de fazer o autoconhecimento que leva à transformação moral. O objetivo do ensinamento dos Espíritos,
dos benfeitores espirituais é nos levarmos à transformação moral. Tenho certeza que todo domingo vocês escutam isso com frequência. E para os frequentadores da casa, que participam de cursos, de etc, etc. Então, vocês sempre vão perceber que esse convite é um convite permanente. Então, bem-aventurados os pobres de espírito, os aflitos e os mansos, nos levam a fazer esse mergulho dentro de nós e nós nos tornarmos melhores pessoas, e nos tornando melhores pessoas, nós estamos cumprindo o mandamento de amar a nós mesmos. As outras bem-aventuranças são bem-aventuranças que demonstram amor ao próximo e amor a Deus. Bem-aventurados os misericordiosos. Então, quando nós somos capazes de ter o coração repleto de perdão, nós estamos dando demonstrações de amor ao próximo. Quando nós estamos dando demonstrações quando nós seguimos as bem-aventuranças, os que têm fome e sede de justiça, nós estamos preocupados com o próximo. Quando nós temos limpo o nosso coração, bem-aventurados os puros de coração, quem é puro de coração vai se preocupar e agir com boa vontade, agir de maneira prestativa com o próximo. E finalmente tem mais um terceiro grupo de bem-aventuranças, que são bem-aventuranças que vão demonstrar o nosso amor a Deus. Bem-aventurados os pacificadores. Quando nós temos um comportamento de ser pacificador, nós estamos nos esforçando para amar a Deus, uma vez que nós estamos nos esforçando para manter em paz a comunidade a que nós pertencemos. Quando nós somos perseguidos por causa da justiça, e se nós enfrentamos com coragem e com resignação, nós também estamos dando demonstrações de amor a Deus. Agora, a cereja no bolo, quando nós somos injuriados, perseguidos, as pessoas mentem contra nós por causa do nome de Jesus, aí, como eu disse, é a cereja do bolo, porque nós estaremos demonstrando amor a Deus. Bem, entrando em alguns detalhes desse capítulo, nós vamos encontrar uma mensagem belíssima de Lázaro, o mesmo Lázaro que era amigo de Jesus. Lá tem várias citações no Evangelho. Jesus, quando ia para Jerusalém, ficava hospedado em Betânia. Betânia é bem próximo de Jerusalém, e Jesus ficou muito amigo de Lázaro e das suas irmãs. Como que se chamam as irmãs de Lázaro? Maria e Marta, exatamente. Parabéns. Posso terminar, né? Para responder. Então, o Lázaro tem duas mensagens maravilhosas nesse capítulo. E uma das mensagens, ele diz assim: não basta que os lábios falem leite e mel, se o coração nada tem a ver com isso. Trata-se de hipocrisia. Ou seja, lá no comecinho das bem-aventuranças, o evangelista Mateus escreve assim: assentando-se, Jesus olhou para as multidões e, abrindo a sua boca,
por que o evangelista escreve abrindo a sua boca? Obviamente que para falar tem que abrir a boca. Então, abrindo a sua boca, por que o evangelista escreveu? Ele escreveu porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, quando Jesus abriu a boca, ele colocou para fora todo aquele sentimento de amor, todo aquele sentimento de perdão que o seu coração tem, e começou a trazer todos esses ensinamentos que já atravessam 20 séculos e vão continuar atravessando outros séculos. Mas eu falei também na madrinha Lúcia, vocês se lembram, né? A madrinha Lúcia era a madrinha da minha mãe, madrinha de batismo, e ela era uma pessoa que sempre falava o mestre, e sempre usava uma voz melosa, uma voz melosa, melodiosa, uma voz que demonstrava muito carinho, e não era uma falsidade, ela era o tempo todo daquele jeito, seja com o marido e a filha, seja com quem fosse visitá-la ou com quem ela se relacionava. Ou seja, não ficava somente nas aparências. Olha o Márcio Greik aí chegando. Aparências nada mais sustentaram nossas vidas. Era essa a música? Márcio Greik, aliás, eu pensei que era do Giliardi, sabe? Aí eu fui pesquisar, era do Márcio Greik. Não é essa a música? Opa! Pois é. Então, o nosso querido Lázaro termina assim: aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, nunca se contradiz. Ou seja, aquele que é afável, que é cortês, que é delicado, ele não se contradiz. Ele é a mesma pessoa em casa ou fora de casa. E muitas vezes, quando nós erramos, nós dizemos que nós escorregamos, né? E quando os outros erram, os outros fizeram uma burrada, né? E muitas vezes nós escorregamos, temos um comportamento fora de casa e outro comportamento dentro de casa. E nós deveríamos começar tendo um comportamento de cortesia, de afabilidade, de doçura dentro de casa. Que aí nós criamos uma psicosfera positiva, criamos uma psicosfera que seja capaz de estabelecer a harmonia. E muitas vezes nós percebemos isso quando entramos na casa que eventualmente visitamos, nós somos capazes de perceber se a psicosfera é positiva ou se não é positiva. Mas aí ele diz assim, é o mesmo sempre diante do mundo e na intimidade. Ele sabe, aliás, que pode enganar os homens pelas aparências, mas não pode enganar a Deus. Então nós podemos enganar os outros pelas aparências, mas a Deus, de Deus não se zomba. Nós vamos encontrar esse pensamento de Paulo na carta de Paulo aos Gálatas. Muito bem, para a nossa despedida, eu separei aqui uma mensagem dessa obra Vivendo o Evangelho, mensagem intitulada Afabilidade. E o médium é o Antônio Baduy Filho, né? Vivendo o Evangelho. E só que o médium é o Antônio Baduy Filho, mas o espírito é o André Luiz, o mesmo André Luiz que escreveu vários livros pelo nosso querido Chico. Então ele diz assim a respeito da afabilidade: respeite a opinião alheia, mas conserve os próprios princípios.
Então, nós devemos respeitar as opiniões que são diferentes das nossas. Agora, isso não significa que nós vamos abandonar, sempre tendo o bom senso, né? Porque às vezes a opinião do amigo é a correta, né? Então a gente precisa saber ter essa diferença, essa distinção. Evite a discussão familiar, mas não seja cúmplice do erro. Então, evidentemente que nós devemos evitar criar um clima de desarmonia em casa. Agora, isso não deve significar que nós vamos aplaudir os nossos irmãos que estejam envolvidos com o erro. Releve a provocação, mas não perca o respeito por si mesmo. Converse com polidez, mas não despreze a verdade. Logicamente que nós devemos ser educados diante de uma conversa. Agora, essa educação, essa cortesia, não significa que nós vamos desprezar a verdade. Cultive a gentileza, mas não haja com hipocrisia. Uma das coisas que Jesus mais combateu foi a tal da hipocrisia. Tenha compaixão, mas não se esqueça do bom senso. Fortaleça o ânimo, mas não alimente falsas esperanças. Vamos visitar o familiar de uma pessoa que se encontra na UTI, que se encontra praticamente com o prognóstico fechado. Vamos visitar, vamos dar forças para esse nosso amigo, para esse nosso parente, para esse nosso conhecido, mas sem alimentar falsas esperanças que daqui a 2 dias aquela pessoa vai estar andando em casa. Ajude o próximo, mas conheça seus limites. Faça todo o possível para viver a fraternidade pura em qualquer situação, sem apelos a expedientes artificiais. A afabilidade é compromisso com o amor autêntico e não simples regra de etiqueta. Ou seja, ser afável, ser amável, ser dócil, ser cortês, ser educado, não é uma simples regra de etiqueta, mas é um compromisso com o amor autêntico. Bem, amigos, dessa maneira ficou claro que fica fácil de entender esse capítulo através desses 3 itens que eu disse no começo: Mel Brooks, Madrinha Lúcia e Márcio Brink. Então eu gostaria que vocês me acompanhassem agora para a nossa despedida, nessa oração, quando nós vamos elevar o pensamento a Deus, nosso Pai, ao Mestre Jesus. Vamos elevar também os nossos melhores sentimentos aos benfeitores espirituais desta casa, que nos inspiram, que nos fortalecem, que nos estimulam, sobretudo, a buscarmos o autoconhecimento, pois, de posse desse autoconhecimento, desse aperfeiçoamento constante, nós seremos capazes de nos transformarmos moralmente para melhor. Permita, Senhor, que nós nos esforcemos para que o nosso comportamento seja semelhante ou esteja em harmonia
com aquilo que pregamos. Muito obrigado, Senhor, que todos tenhamos uma semana produtiva em todos os sentidos. Assim seja.